Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a história de Ester. Uma narrativa que nos revela de forma poderosa como a providência divina age silenciosamente em meio às circunstâncias mais improváveis. Vocês já pararam para pensar que a escolha de Ester como rainha não foi um mero acaso? Não foi sorte, nem coincidência. Foi a mão de Deus, tecendo os fios da história para um propósito muito maior. Em um tempo de grande perigo, quando o povo de Deus estava sob a ameaça de extermínio, o Senhor já estava preparando a sua libertadora. A história começa com uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu. De repente, ela é levada para o palácio do rei persa, Assuero, e por sua beleza e graça é escolhida para ser a nova rainha. Parece um conto de fadas, mas era o início de um plano divino extraordinário. Deus colocou Ester em uma posição de influência, mesmo que ela ainda não soubesse o porquê. Isso nos ensina algo valioso sobre a soberania de Deus. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, passamos por situações que não compreendemos. Mudanças de emprego, novos relacionamentos, desafios inesperados. Podemos nos sentir perdidos, sem entender o propósito de tudo aquilo. Mas a história de Ester nos lembra que Deus está no controle. Ele nos posiciona estrategicamente, preparando-nos para os momentos em que seremos usados por Ele. O grande ponto de virada na história acontece quando um homem chamado Hamã, um alto oficial do rei, cheio de orgulho e ódio, planeja aniquilar todos os judeus do império. Um decreto é assinado, uma data é marcada para o massacre. O desespero toma conta do povo. É nesse momento de crise que a verdadeira missão de Ester se revela. Mardoqueu, seu primo e mentor, envia uma mensagem a ela, uma mensagem que ecoa através dos séculos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Que palavras poderosas! Mardoqueu a lembra de que sua posição não era para seu próprio conforto, mas para um propósito divino. E aqui, vemos a primeira grande lição de Ester: coragem e lealdade em tempos difíceis. Ela poderia ter escolhido o silêncio. Poderia ter pensado em sua própria segurança, afinal, apresentar-se diante do rei sem ser chamada era um risco de morte. Mas Ester, orientada por Mardoqueu e fortalecida por sua fé, tomou uma decisão corajosa. Ela não agiu impulsivamente. Primeiro, ela buscou a Deus. Pediu que todo o seu povo jejuasse e orasse com ela por 3 dias. Ela entendeu que a força para enfrentar aquele desafio não viria dela mesma, mas do Senhor. Essa é uma lição fundamental para nós. Antes de tomarmos decisões importantes, antes de enfrentarmos nossos gigantes, precisamos buscar a direção e a força de Deus em oração. Após esse período de consagração, Ester se encheu de coragem. Ela vestiu seus trajes reais e foi ao encontro do rei. Aquele passo foi um ato de fé e obediência. Ela estava disposta a arriscar sua vida pelo seu povo. E o que aconteceu? Deus agiu. O rei estendeu seu cetro de ouro, um sinal de favor, e poupou sua vida. A coragem de Ester não foi apenas em se apresentar ao rei, mas também na forma sábia como ela conduziu a situação. Ela não acusou Amã de imediato. Com sabedoria divina, ela preparou 2 banquetes, criando o cenário perfeito para desmascarar o plano maligno de seu inimigo na presença do rei. A bravura de Ester frustrou completamente o plano de Amã. No momento em que ele pensava ter alcançado o auge do seu poder, sua queda foi repentina e total. A forca que ele havia preparado para Mardoqueu se tornou o seu próprio destino. Isso nos mostra que ninguém pode frustrar os planos de Deus. A justiça do Senhor sempre prevalece. A coragem de uma mulher, firmada em Deus, foi o instrumento para salvar toda uma nação. Isso nos leva a refletir sobre a firmeza da promessa de Deus. Lá atrás, em Gênesis, Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo que através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa apontava para o Messias, Jesus. Se o plano de Amã tivesse sucesso, o povo da promessa teria sido destruído e a linhagem de Cristo interrompida. Mas Deus é fiel. Mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava agindo nos bastidores para cumprir sua palavra.
A história de Esther é uma prova poderosa de que a fidelidade de Deus não falha. Ele protege seu povo e garante que suas promessas se cumpram, não importa quão grandes sejam as ameaças. E o que tudo isso significa para nós, hoje? Significa que podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. O mesmo Deus que livrou Esther e o povo judeu da destruição é o nosso Deus. Ele não muda. Sua fidelidade é a mesma ontem, hoje e para sempre. Talvez você esteja enfrentando uma situação impossível. Talvez um Hamã tenha se levantado em sua vida, com planos para te destruir, seja na sua saúde, nas suas finanças, na sua família. Talvez você se sinta pequeno e impotente, como Esther antes de sua decisão. A mensagem de hoje para você é: confie no Senhor. Assim como Esther, busque-o em oração e jejum. Entregue suas batalhas nas mãos dele. Ele é sempre atento às nossas necessidades e está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Ele está movendo as peças no tabuleiro da vida, posicionando tudo para a sua vitória. Quando depositamos nossa confiança nele, encontramos a coragem para enfrentar as tempestades sem medo. Podemos descansar em sua proteção, sabendo que ele tem o controle de tudo. Ele pode transformar maldição em bênção, luto em celebração e desespero em esperança, assim como fez na história de Esther. A festa de Purim, que os judeus celebram até hoje, é um lembrete eterno dessa grande libertação. É a celebração da providência de um Deus que transforma o destino e protege os seus. Que a história de Esther inspire você a ser corajoso, a se posicionar pela verdade e a confiar plenamente na soberania e na fidelidade de Deus. Lembre-se sempre: talvez você tenha sido colocado exatamente onde está para um momento como este. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima.